Ai, meu Deus. Já foi dando umas coisas assim, umas revertério. Mas enfim, né? Não esperem nada de mim, não sou pregadora, então se o Espírito Santo se falar com vocês, se você for edificado, vai ser ele, toda a glória para ele, né? Sempre é ele, não tem nada a ver comigo, né? Por isso que a gente vem, porque se for a gente achar que a gente pode, ai, Senhor, eu não consigo, eu não posso, a gente não faz. Mas não é sobre a gente, é sobre ele, né? Então a gente abre mão da vontade, daquilo que eu acho que eu não consigo, para servi-lo. Então nós vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de, como igreja, Senhor, estarmos aqui celebrando, entregando o nosso louvor e aprendendo, Senhor, da tua palavra. Espírito Santo, Senhor, tem total liberdade, Senhor, de fluir no nosso meio como o desejo do teu coração, como o Senhor desejar com cada um aqui. Eu desde já declaro, Senhor, que estão todos um coração, uma terra fértil. As sementes irão germinar no coração de cada um. Senhor, aquilo que o Senhor quiser falar em particular com cada um, porque nós sabemos que cada um recebe a palavra de um jeito. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, ela nos direciona, ela nos ensina, ela nos guia em toda a verdade. Pai, a única verdade é a tua palavra. Pai, nós te agradecemos por isso, te agradecemos por Cristo Jesus, te agradecemos pelo Espírito Santo habitar dentro de nós e pelo poder da vida, Senhor, que existe dentro de nós, gerar com a tua palavra vida, gerar, Senhor, vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor habita em nós. Ministra as nossas vidas, Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Então, o tema da mensagem é prova de amor. Nós, como seres humanos, como um casal, né, que a maioria aqui, ou casal, ou filhos, né, como que nós nos relacionamos, né? O amor, ele é muito dinâmico. O amor sempre é dinâmico, o amor, ele não é estático. Então, o amor tem ação. Sempre que nós amamos, nós temos o prazer, a alegria de fazer algo para quem nós amamos, né? Então, nós servimos, nós queremos, sei lá, para o marido, né, fazer uma comidinha gostosa, fazer algo que ele gosta, uma massagem no pé. Né, os maridos também têm muitas formas de agradecer, né, de ser grato e de demonstrar que amam as suas mulheres. Nós, como mães, né, estamos o tempo todo provando que amamos os nossos filhos, como pais. E o amor é dinâmico. Então, o amor, é difícil acreditar que alguém ama se ele não faz absolutamente nada, né? Ou se ele só fala que ele ama. Você já viram aquele que fala que ama, mas não faz nada para provar? Então você não acredita que ama, né? E quando você... Muitas vezes é mais fácil a pessoa não falar, né? No casamento isso é muito comum, né? A gente fala que ama, mas não fala todos os dias, não fala sempre. Mas nós sabemos que o outro nos ama. Por quê? A maneira com que ele nos serve, né? Então nós sabemos que um ama o outro pela maneira que cuidamos um do outro. E nem sempre é com palavras. E Deus, como o amor é dinâmico, provou o seu amor por nós. E muito bem feito isso, né? E Deus, lá em João 3,16, que é o famoso, né, texto sobre o amor de Deus pela humanidade. Então lá fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus provou o seu amor pela humanidade. E nós temos em Romanos 5:8, que é maravilhoso esse texto. E fala muito bem, né? Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco.
pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós estávamos totalmente separados dele e ele nos amava. E ele falou, eu vou fazer algo por eles. E ele provou o seu amor, mandando o seu filho. É o plano de Deus perfeito de mandar Jesus para a terra. Jesus sem pecado, andou como um homem aqui, sem pecado, morreu, não podia ter morrido, porque a morte só podia matar quem tinha pecado, e Jesus não tinha. Aí ele venceu a morte, e aí ele deixou o Espírito dele habitando dentro de nós. Imagine que plano perfeito, né? Agora não tem um Jesus, tem milhares de Jesus na Terra. Mas o foco principal da minha mensagem não é o amor de Deus, nem o amor nosso pelo marido, nem o marido por nós. O foco da minha mensagem é como provar o nosso amor por Deus. Aí que o negócio pega. Aí vai ficar mais sério o negócio aqui, porque a gente sempre está recebendo de Deus, né? E a gente sempre quer receber de Deus e a gente acha que Deus... Nós aqui somos muito mais ensinados nisso, né? Mas se criou uma doutrina de que Deus tem que dar as coisas para nós, né? E aí a gente chega na igreja todo esculhambado, passou a vida inteira fazendo as coisas erradas e a gente quer que Deus conserte a nossa vida, né? E quer que Deus conserte assim, rapidamente. E aí nós vemos o quanto o amor de Deus já foi feito tudo por nós, né? E agora como que nós vamos provar? Nós precisamos provar o amor para Ele? Não, não precisamos, já estamos salvos, está tudo certo. Mas nós podemos. Então, amar a Deus não é um sentimento ou uma declaração verbal. É uma escolha diária de obedecer, servir e viver de acordo com a vontade dEle. A obediência é a maior prova de amor que podemos oferecer ao Senhor. E aí, o meu texto áureo aqui da mensagem é João 14:15. João 14:15. Olha lá. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, vamos ler lá em Mateus 22, 37, 40. Quais são esses mandamentos? Esse é Jesus falando. Ó. Jesus respondeu. Olha lá os mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo. Como você ama a si mesmo. Ah, Senhor, aí nós só podemos amar se a gente se ama, né? Se a gente entendeu qual é o amor de Deus, nós podemos amar. Então, assim, não é uma coisa difícil que Deus está pedindo, né? Eu recebo o amor dele, agora eu sei que eu sou amada, porque ele me amou, eu me amo, e aí eu consigo amar o próximo. Aí, tem um texto bem lindo que Jesus está pedindo uma prova de amor. João 21, 15 a 17. Esse texto é maravilhoso. Esse texto aqui está falando depois que Jesus ressuscitou. Ele apareceu, essa é a terceira vez que ele aparece aos discípulos. E ele vai lá na praia onde eles estão pescando. E está lá João, né, e Pedro. Enfim, deve ter estado outras pessoas lá. Jesus, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Aí Simão estava lá pescando tal, e desceu do barco, foi correndo encontrar Jesus. E ele falou: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu:
Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando: prova então, quero ver se você me ama. Vai cuidar daquilo que eu mais amo, daquilo que eu vim, morri, passei por tudo isso pela humanidade. Então prova que você me ama. E aqui, Pedro tinha negado Jesus. Antes de Jesus ter morrido ali, né, ter sido crucificado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E aí Jesus faz essa pergunta para ele, né? 3 vezes. Tipo, vamos deixar tudo certo, elas por elas, né? Aquilo que você me negou, eu vou esquecer. Vai cuidar das minhas ovelhas. E não é fácil cuidar das ovelhas. Não é fácil no sentido de que você tem que abrir mão do seu tempo. Você tem que abrir mão muitas vezes, né, das coisas que você quer fazer para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Agora, o primeiro ponto aqui é: obediência é a maior evidência. Em 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Gente, a lei, primeiro tinha 10 mandamentos, né? Até olhando ali os 10 mandamentos, 10, né? Com muito esforço, quem sabe? Mas não era só aqueles ali. Aqueles eram os 10 principais, mas eram 600 e alguma coisa lá que os judeus tinham que cumprir. E a Bíblia diz que se cumprisse tudo certinho e errasse num mandamento, escorregasse, já acabou já. Então vocês imaginam que vida difícil. Você está todo dia cuidando, no final do dia, putz, deu um negócio errado ali, já era. Já foi. E aí, então assim, qual que é a maior evidência de que eu amo a Deus? Obedecendo a palavra dele. E aqui diz que não é difícil, né? Obedecer os mandamentos de Deus. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Meu Deus do céu. Enganando a vocês mesmos. Que sério, né, gente? Então, se a gente ouve a palavra e a gente não pratica o que a palavra diz, nós só estamos nos enganando. Nós estamos fingindo que a gente está indo na igreja, que a gente é crente, que a gente serve a Deus, que a gente ama a Deus, né? A gente está se enganando. Porque o verdadeiro amor consiste em renunciar. E aí, Tiago 2:26. Aí a gente diz, mas não precisa de lei para ser salvo. Não, de fato não precisa, é só Jesus Cristo e ponto final. Mas aqui, ó, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, você não precisa, para ser salvo, né, fazer nada. Mas quando você é salvo, você tem certeza da salvação, você vai fazer. É um reflexo da vida cristã, né? Eu vou fazer, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei do que ele me libertou, eu sei do que ele me livrou, do caminho que ele corrigiu na minha vida, né? Eu sei de todas essas coisas.
então eu vou fazer. Então a fé é dinâmica, né? Não adianta eu ter fé e eu não faço absolutamente nada. Que fé é essa? Que ela não reflete. Né? E o segundo ponto aqui, né? O amor por Deus se reflete no amor ao próximo. Então nós temos que praticar a palavra de Deus. E assim, né? O relacionamento com Deus, a gente pode imaginar como que eu me relaciono com alguém se eu nunca converso com essa pessoa, né? Se eu não estou pronta a ouvir o que a pessoa tem para falar para mim, se eu nunca tiro um tempo para estar com essa pessoa, como que eu vou conhecê-lo? Né? E quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto. A gente quer estar perto dessa pessoa. Então, também a questão de relacionamento, né? A fé sem obra vazia, a gente pode colocar tanta coisa aqui. De fazer as coisas para as pessoas, de fazer as coisas devocional, ler a palavra. É tanta coisa que a fé envolve, né? Envolve eu estar ativa no reino de Deus. Em 1 João, o amor de Deus se reflete, né, no amor ao próximo. 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, provar o amor aqui, né, é perdoar, é servir. E nós nunca vamos poder, Deus é tão incrível, né, porque não tem como você diretamente beneficiar a Deus. Não sei se vocês tiveram a dimensão disso. Por quê? Se você quiser amar a Deus, ok, eu amo a Deus. Não tem como você amar a Deus. Você já percebeu que não tem como você amar a Deus? Tipo, Deus ser beneficiado diretamente? E quando a gente ama o próximo, você dá algo, né? Você faz algo que o outro fica feliz, Deus tem tudo. Deus não tem falta de nada, Deus não tem problema com relacionamento, Deus não tem problema com amor, com falta de amor. Deus não é carente. Se você amar ele é Deus. Se você não amar, ele vai continuar sendo Deus. Ele é imutável. Ele não muda nunca. Não importa se você fez, se você não fez. Ele não muda. Então, não tem como você deixá-lo mais feliz ou menos feliz. Ele ama você e ponto. Então não tem como você amá-lo e fazer algo para Deus diretamente. Mas ele diz, então não faça para mim. Faça lá para aqueles que eu amo, lá na terra. Aí Jesus, né? Jesus estava aqui e amava a humanidade, cuidava, curava. E quando ele foi, ele tinha uma preocupação. Que nós fizéssemos isso. E aí ele falou, né? Façam discípulos, vão lá e fazem, curam, expulsam os demônios, cuidem, apacentam as pessoas. Por quê? Porque Deus estava investindo naquela turma ali para que as pessoas fossem cuidadas. Então, assim nós mostramos, né? E às vezes, né, cuidar é tão... As pessoas são tão diferentes, umas são mais fáceis de lidar, outras são um pouquinho mais difíceis, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Se ele pediu, é uma entrega mesmo. Nós só podemos mostrar o nosso amor, o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós somos a vitrine do amor de Deus, o quanto Ele fez por nós, quando nós amamos as pessoas, cuidamos das pessoas, quando nós não somos explosivos, né? Qualquer coisa que faz a gente já quer dar na mesma moeda. E eu fico pensando, né? Esses 2 mandamentos que Deus deixou, que Jesus deixou para nós,
é a cura para a humanidade. Mas se você for pensar assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E eu nem estou falando que se todo mundo que seguisse esses 2 versículos, eu nem estou falando do mundo, gente. Só as pessoas que dizem ser cristãs. Só essas pessoas que dizem ser cristãs pelo mundo inteiro, se elas amassem a Deus e as pessoas como a si mesmo, nós já teríamos transformado esse mundo. Nem precisava mais Jesus voltar, porque está tudo certo aqui na Terra. Nós já teríamos convertido o mundo inteiro. Não haveriam guerras. Então, Deus deixou algo para que, meu Deus, era perfeito a humanidade viver assim, né? Imagine, um cuidando do outro e todo mundo servindo a Deus, amando a Deus, e eu sirvo aquele ali não é porque ele é legal ou não é legal, não, é porque eu amo a Deus, eu vou servir o meu irmão, ele ama a Deus e vai servir o outro, e assim a gente cuida um do outro, e a gente olha a necessidade um do outro, ninguém tem falta, e é um mundo perfeito, né? Seria um mundo perfeito. Mas nós, como cristãos, ainda temos, né? Não vou com a cara daquele, né? Tem que cuidar de pastorear, não sei, não quero, não é meu propósito. É o propósito de todo mundo cuidar de pessoas. Né? Se você serve a Jesus, você é o reflexo, Deus chamou para ser discípulo, você é o reflexo, imagem e semelhança dele, né? Você é a expansão de quem ele é na terra, você foi chamado para cuidar de pessoas. Né? Não se engane. Uma hora ou outra, se você não entendeu, você vai entender. E principalmente porque nós servimos a Deus numa igreja que é o principal propósito dela, né, é salvar pessoas e formar líderes. Então, você precisa entender isso o quanto antes, que você cuida de pessoas. E você é cuidado, daqui a pouco você cresce e aí você vai cuidar das pessoas. Mateus 9:36. Então o mundo vai conhecer, né, que a gente realmente ama a Deus assim, quando nós somos diferentes. Esse versículo, ó. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus vê essa cena, né, e fala: daí, João, tu me ama? Você vai cuidar? Então, pastoreia as minhas ovelhas. E aí vocês acham que hoje está diferente disso? Quantas pessoas ao nosso redor, né? Carente. E para fazer tudo isso, exige renúncia. Renunciar a si mesmo por ele. O amor exige sacrifício. Lucas 9:23. O amor exige sacrifício. Todo tipo de amor exige sacrifício. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Então, eu neguei lá semana passada. Eu fui lá para o grupo familiar, fiz o grupo familiar. Não, outro dia de novo. Não basta uma vez por semana. É todo dia, dia a dia, se negar. Por quê? Porque nós temos vontades, queridos. E a nossa vontade, geralmente, a palavra de Deus diz, né? Ela vai contra a vontade de Deus. Então, a nossa natureza humana fica ali lutando, né? Nós somos. É legal entender isso, né? Que a gente tem metade humano, metade divino. Se a gente pensar, a gente tem os dois aqui dentro, né? Então, nós somos parte humana e essa parte humana sempre vai lutar contra a parte divina. Só que daí tem aquela questão, né? Ela luta, mas se ela já sabe, já está decidido, eu não vou ficar, eu vou fazer, né? Já está pré-determinada, ela vai se acalmando. Uma hora você está muito maior no espírito, do que a parte, né, da carne.
Então Jesus diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. João 21, 18. E a morte das minhas vontades, né, queridos? Então, tudo que for contra o Espírito, contra o crescimento da igreja, contra o teu crescimento como cristão, contra o bem-estar do outro, isso tudo nós precisamos entender que é contra, que é a alma. Né? Nós não é difícil de detectar. Nós não precisamos ficar confuso. Eu não estou com vontade de ir na igreja. Espírito é da carne. É muito simples. Né? E aí, quem que eu vou deixar? Geralmente os maiores, né, os que entenderam, né, os maduros na fé vão entender que, ok, não, eu tenho que ir, não está nem negociado isso. O que você está falando aqui, Alma? Isso não está em negociação. Mas ela tenta, né? Qual é o versículo lá? João 21, 18. Aqui foi depois de Pedro ter falado 3 vezes que amava Jesus lá, e Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Aí, em verdade lhe digo que, Jesus falando, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e o outro lhe cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aí eu fiquei pensando, né? Eu e o Santo ficamos conversando sobre essa ministração, essa passagem. Eu falei, mas como assim? Pedro nem morreu de velho. E ali está dizendo assim, mais para frente, né? Que Jesus estava explicando a morte que Pedro teria que morrer. Eu falei, mas Pedro não morreu de velho. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Acho que foi isso. E eu falei, então o que Jesus quis dizer aqui? E ainda Jesus diz que ali para baixo, ali fala que é a morte que Pedro ia morrer ia glorificar a Jesus. Olha lá, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Aí nós ficamos, né? Meu Deus do céu, mas Pedro não morreu de velho? Porque morte do Pedrão. Ali era a morte do Pedrão que ia glorificar a Deus. De quem Pedrão era? Sabe o Pedrão fleumático que chegava, arrebentava com a boca do balão, discutia, cortava a orelha cortou a orelha do cara, né? Colérico. Obrigada. E era o escandaloso, né? O que fazia, o barraqueiro, né? Aquele barraqueiro. E aí Jesus pega ele e fala: Pedro, você vai ter que morrer. Se você for cuidar das minhas ovelhas, e se você me ama, você diz que me ama, você vai cuidar das ovelhas. E aí você vai morrer, Pedro. E a sua morte vai me glorificar. E Pedro andava por aí e a sombra dele curava as pessoas. Será que Pedro morreu? Será que Pedro se entregou e falou: tá bom. Então, é morrer para as nossas vontades, é morrer para... Sabe, gente, a gente nem sempre está com vontade de fazer as coisas, mas é decisão. É a favor do reino de Deus, é a favor do meu irmão, eu vou fazer, é para ele que eu vou fazer. Aí é tão interessante, né? Porque a gente vai meio que domesticando a nossa alma, a gente vai entendendo isso. E a gente vai crescendo, né? Aí ele fala para Pedro: Pedro, quando você era menino na fé, né? Quando você me conheceu, você podia fazer o que você queria, você podia... Mas agora não, agora chega de dar piti, agora chega de fazer o que você quer, de ir para onde você quer. Não, agora você vai fazer aquilo que o meu Espírito vai conduzir você a fazer. E Pedro ia receber o Espírito Santo ali, né? Depois, né? Porque Jesus ia subir e ia deixar o Espírito Santo. Então Pedro ia receber o Espírito Santo logo em seguida ali, né? Então, para concluir, as meninas podem subir. Para a gente se examinar, né? Eu estou obedecendo a Deus mesmo? Eu estou amando a Deus de fato, de forma dinâmica, ou eu estou falando que eu amo?
Porque falar, Deus não entende essa linguagem. Eu falar que eu amo Ele. Então, para a gente examinar, né? Como que eu amo a Deus? E Pedro era livre. Que a gente tem costume de falar, né? Nós podemos fazer o que a gente quer, a gente já está salvo, né? A gente não precisa, não é por obrigação. Não, nós somos livres mesmo. Mas se nós somos maduros, nós somos responsáveis pelo reino de Deus. Se a gente entender essa responsabilidade, a gente acolhe isso para nós e fala: eu vou fazer o reino de Deus crescer também. Eu vou ajudar as pessoas a crescer. E a coisa mais linda que tem é você ver uma pessoa ser transformada. Você está ali cuidando dela, cuidando, orando, ensinando, e você vê ela crescer. As orações dela ser respondida, ela alcançar coisas grandes em Deus, né? E daí, como nós somos cuidados, aí nós não queremos cuidar do outro, nós não queremos ser líder, nós não queremos apacentar outras ovelhas, como assim? Então nós só queremos para nós. Então é para a gente refletir, né? Por que que eu não quero? Eu não estou disposto. Então não se engane. Você não está disposto a demonstrar o amor. Ainda. Né? Mas vai estar. Se você se expor à palavra de Deus, falar: Espírito Santo, ministra. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer, mas se o Senhor me chamou para fazer isso, o Senhor ministra o meu coração. E tem coisas, queridos, que é sem vontade. Você não precisa ter vontade para fazer as coisas. Adulto faz o que tem que fazer. Você faz porque você é chamado para fazer, porque você entende a responsabilidade, não é porque você tem vontade. Quem é que vai ter vontade de sair de casa chovendo, 10 graus, para ir para casa lá das pessoas, para orar pelas pessoas, para cuidar, né? Sempre a gente vai ter vontade. Às vezes é bom, mas às vezes não. Às vezes é difícil. A gente está cansado de um dia a dia cheio de trabalho, de coisa para cuidar, com os nossos próprios problemas. Né? Mas a gente vai por quê? Por obediência. Né? Adulto obedece, faz o que tem que fazer. E aí você pensa assim: como que eu vou amar as pessoas? Deus me pediu para amar as pessoas. Mas é uma coisa difícil. É mesmo. Com o nosso amor, eu digo que a gente ama algumas. Outras não, né? Com o nosso amor carnal. A gente ama as mais queridinhas, mais cheirosinhas, né? Os irmãozinhos mais legal. Agora, não é com o meu amor, queridos. Quando Deus deu essa incumbência para Pedro, Deus sabia que não era com o amor dele, que o amor dele não ia aguentar isso tudo, renunciar dessa forma. E aí, olha o amor, que ele deu tudo para nós, né? Tudo para nós cumprir aquilo que ele pediu. Gálatas 5:22. Olha lá. Mas o fruto do Espírito que está dentro de cada um de vocês que tem Jesus Cristo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. É assim que você vai conseguir cuidar das pessoas e amar as pessoas. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É desse jeito, você vai ser mansa, tá tudo aí dentro de você. Você vai usar isso. Você vai sabendo que é com o amor dele e não o seu. E a gente faz como decide. Deus, eu decido amar. E aí a gente acessa isso ali. Então, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Essa é a essência da vida cristã. Nessas duas coisas, Jesus pediu para nós, nada mais. Só essas duas coisas. Está toda a essência da vida cristã. E se nós fizermos isso, quanta coisa só ao nosso redor vai mudar. Porque cada um de nós aqui está num lugar. Né? Se nós entendermos isso. Que o Espírito Santo
Frutifique essa palavra no coração de vocês, queridos. Porque Deus ministrou muito a minha vida através dessa palavra. Prossigam abençoados.